Pós-amilenista. Eu sou o presbítero Marcelo e de antemão quero fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração desse ouvinte, desse meu irmão, dessa minha irmã, que o Evangelho venha florescer e estabelecer no seu coração e na sua mente, e que a palavra de Deus venha reinar sobre a sua vida. É que eu te peço e desde já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero desde já agradecer por aqueles que ouviram e assistiram até mesmo parcialmente o vídeo anterior sobre amilenismo. E estamos estudando Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 ao 6, que fala a referência de amilenismo, sobre o 1000 anos, que a Bíblia que dá referência para nós. E agora nós vamos falar sobre pós-amilenista e posteriormente falaremos sobre pré-milenista. Neste caso agora, pós-milenista, vamos compreender as mensagens. Muitas vezes você está em uma igreja e ouve uma mensagem escatológica e muitas vezes você não entende qual é a escola escatológica que está ali pregando sobre referência ao milênio. E aqui você vai aprender aos poucos a identificar na igreja que tipo de mensagem e de escola aí escatológica que fala referência ao milênio. Pois cada escola tem a sua visão. Algumas até se assemelham, mas há divergências entre elas em seus segmentos. Mas quais são essas escolas, presbítero Marcelo? É o milenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Essas três escolas predominam nas igrejas, pregando a sua visão escatológica sobre o milênio. No vídeo anterior, tivemos a visão do milenista. Aqui, nós vamos falar agora nesse vídeo sobre a visão que compreende o pós-amilenista. Os pós-amilenistas, eles têm uma compreensão do milênio como uma história presente que nós estamos já vivendo, com o corpo do Messias estabelecendo a justiça sobre a terra de forma crescente. Ou seja, o Evangelho vai crescendo, e isso dentro já do milênio. Haverá ali, no segundo seu entendimento, nesse mundo, um glorioso reinado de Cristo que já está acontecendo. Em caso de segunda volta, já Cristo voltar, o reino já está estabelecido pela palavra. Esse reinado, do qual os crentes participarão, ocorrerá, segundo os pós-amilenistas, à medida que mais e mais as nações e povos vieram se submeter ao senhorio de Cristo. Ou seja, os pós-amilenistas, eles crerem que estamos vivendo já o milênio, do capítulo 20, versículo 4 ao 6, numa forma crescente, onde o Evangelho vai criando os espaços no mundo e estabelecendo o reino para quando a segunda vinda de Cristo vier, o reino já está estabelecido nesta terra. Visto os números na literatura apocalíptica, por muitas vezes ter um sentido simbólico,
Os 1000 anos eles acreditam que seriam qualquer período antes da volta de Cristo, quando o Evangelho triunfar sobre o mundo inteiro. Esse ponto de vista origina-se em uma compreensão exageradamente otimista da história e tem dado grande impulso ao evangelismo e às missões, né? Que afirma a inauguração dessa nova era na Terra, né? Depende segundo os amilenistas, da fidelidade da igreja à grande comissão o qual Cristo nos deixou. Então, entende-se aqui a compreensão do milenista, recapitulando com você aqui. Compreensão do amilenista é que nós já estamos vivendo um milênio, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 6, e que o Evangelho está se propagando, ganhando terreno nessa terra e formando um reinado, já estabelecendo na terra. Quando Cristo voltar, o reino de Deus na terra já esteja estabelecido. Isso, segundo eles, segundo o entendimento do pré-milenista, isso depende de todos nós da igreja e da grande comissão. Agora entenderemos sobre o que os que crerem, os pós-milenistas. O que eles crerem referente ao milênio? Nós entendemos a compreensão do milênio, mas agora o pós-milenista, eles têm a sua crença de que Cristo vai retornar depois de um período, mas não necessariamente 1000 anos. Aqueles que defendem essa opinião não interpretam literalmente as profecias ainda não cumpridas. Elas acreditam que Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, não deva ser interpretada literalmente e que 1000 anos simplesmente é um longo período de tempo. Além disso, o prefixo que dá pós em pós-milenismo significa retomar depois que os cristãos, não o próprio Cristo, estabeleceram o reino na terra. Entendendo o que foi dito aqui sobre o que crerem os pós-milenistas, eles crerem que o período de 1000 anos não é literal, e sim pode ser um período de longo tempo, e que o reino de Deus será formado por nós mesmos e não pelo próprio Cristo. Ou seja, nós na terra é que cristãos, vamos estabelecer o reino em todo o território do mundo, onde o mundo vai estar estabelecido o reino do Senhor. E quando Cristo voltar, o reino já está preparado. Esta é a visão. Aqueles que defendem o milenismo acreditam que o mundo vai ficar melhor, apesar de toda a evidência de que o contrário esteja acontecendo com o mundo inteiro, eventualmente se tornando cristalizado, ou melhor, cristalizado, isso mesmo, cristalizado. Depois que isso acontecer, Cristo vai retornar. No entanto, essa não é a visão do mundo no fim dos tempos que a Bíblia apresenta. No livro de Apocalipse é fácil
que o mundo será um lugar horrível durante aquele tempo futuro. Além disso, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7, Paulo descreve os últimos dias como tempos terríveis. Ou seja, os pós-amilenistas, eles acreditam piamente que o mundo vai ficar melhor e que essas evidências contrárias vão ser cristalizadas. Eles creem que depois vai acontecer, que Cristo vai retornar depois disso tudo. Eles não acreditam que nós vamos passar por tribulações terríveis, como apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 7. Não, um povo de Cristo passará em bonança, porque vai sendo cristalizado essas todas coisas ruins, e quando Cristo chegar, já está estabelecido. Você crê nisso? Existem refutações sobre esse assunto, que nem todo mundo acredita nessa linha do pós-milenista. Existem pessoas que refutam e dizem que essa interpretação normal e literal das escrituras rejeita o pós-milenismo e depende uma interpretação normal de todas as escrituras não cumpridas. Temos centenas de exemplos nas escrituras de profecias ainda não cumpridas. Tomemos, por exemplo, as profecias sobre Cristo no Antigo Testamento. Ou seja, os que refutam pregam que depende uma interpretação normal de todas as escrituras, que ainda não foram cumpridas. O pós-milenismo interpretam como simbólico e não como literal ou 1000 anos. E eles refutam apresentando Cristo no Antigo Testamento, que foi profetizado antes e foi cumprido na era passada, depois da profecia do Antigo Testamento. Por exemplo, aquelas profecias foram cumpridas literalmente, não foi parcialmente, segundo os que refutam os pós-milenistas. Considera o nascimento virgem de Cristo, que foi profetizado em Isaías capítulo 7, verso 4, e cumprida em Mateus capítulo 1, verso 23. Isso considere a sua morte pelos nossos pecados, conforme Isaías 53, versículo 4 ao 9, que foram cumpridas ali já pelo 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, que faz referência sobre ali a morte, né, dos pecados na pessoa de Cristo. Essas profecias foram cumpridas literalmente, e isso é motivo suficiente por interpretar a profecia bíblica subjetivamente e afirmar que o reino milenar será estabelecido pela igreja e não pelo próprio Cristo. Amém? Você entendeu agora um pouco sobre pós-milenista? Leia, ouça, assista várias vezes e você vai enxergar um entendimento que o Espírito Santo vai dar para você. Então, desde já eu agradeço por
por essa oportunidade de você estar ouvindo um pouco da palavra de Deus. O objetivo aqui é esclarecer, para que você tenha um entendimento da verdade. Desde já, fica na paz do Senhor Jesus.